obrigado. Vou pedir a gentileza para o Dr. Marcos abrir a câmera dele, para que a gente dê início à primeira aula de 2022. A gente inicia um novo ciclo de palestras. Continuo aberto a receber aí os temas que vocês enviam, solicitando para a gente discutir. E hoje a gente vai falar, então, sobre temas relevantes na ginecoendocrinologia. O Dr. Marcos selecionou alguns temas que frequentemente a gente discute e a gente quer compartilhar esse conhecimento com vocês e tornar esse encontro um bate-papo. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Marcos. Obrigado, Gabriel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Oi? Então, nós ficamos de discutir hoje com vocês alguns temas de ginecoendocrinologia, mas mais focados na investigação diagnóstica, né? Não vamos ficar fazendo um simpósio aqui de ginecoendocrinologia. Nós vamos discutir aspectos de investigação, do ponto de vista laboratorial. E eu escolhi as causas que são mais frequentemente a gente vê que foram solicitação de exame para interpretação desses diagnósticos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre amenorreia primária e secundária, puberdade e pseudopuberdade precoce, hiperprolactinemia, um pouquinho de insuficiência ovariana precoce, prematura, ovário policístico, alterações do ciclo menstrual e hiperandrogenismo. Eu vou começar falando, então, de amenorreia. Obviamente que, quando nós estamos falando aqui de avaliação laboratorial, implica muito no quadro clínico. Então, vai depender muito da história do exame físico, examinar o paciente, que, obviamente, que isso faz parte da atitude médica, não é só pedir exame, mas a gente sabe que essa investigação clínica é muito importante, que vai nortear, inclusive, no raciocínio aqui dos diagnósticos. Eu vou falando um pouquinho sobre a amenorreia primária. Então, um médico que recebe uma paciente com amenorreia primária no seu consultório, obviamente, ele vai fazer um exame físico e tem uma característica muito importante, que é a própria ultrassom pélvico. Por quê? Se essa paciente, que geralmente é uma adolescente, uma criança, criança não, né? Já passou da época que ela devia ter primeira menstruação, mas se ela não tem nenhum caráter sexual secundário, não é só amenorreia, a ecografia pélvica vai mostrar se ela tem útero ou se ela não tem. Se ela tem útero, a gente vai ter que começar a investigação pelo FSH. Com o FSH elevado, obviamente, com presença de útero e FSH elevado, você pensa numa causa gonadal. E daí, obviamente, é indicado o cariótipo, que pode, se tiver um cariótipo alterado, está até indicado gonadectomia, com suplementação hormonal depois. Se tem um cariótipo normal, provavelmente isso é um quadro de insuficiência ovariana. Se ela tem um FSH baixo, isso já muda completamente a história, porque agora deixa de ser causa gonadal e passa a ser uma causa central, hipotálamo hipofisária. É por isso que o exame de imagem se faz necessário, uma ressonância, que pode ter lá um tumor de sistema nervoso central ou um tumor de região hipotalâmica. Isso, obviamente, vai ter que ser encaminhado para um serviço de especialista nessa área. Se ela não tem útero, além do exame físico, ela tem amenorreia, não tem caráter sexual secundário e não tem útero, o indicado é um cariótipo, para ver se ela não é um XY, que pode ser um defeito 17 hidroxilase ou de 5-alfa-redutase, que vai puberizar um pouquinho depois. Agora, se ela já tem caráter sexual secundário e só não menstruou, mas ela tem útero, seguir o roteiro que eu vou falar daqui a pouco, que é uma amenorreia secundária. Se ela não tem útero, o cariótipo também vai ajudar, que pode ser aí cariótipo XX, o XY, que daí você pode começar a pensar em agenesia mülleriana ou alguns outros insensibilidade androgênica, que alguns deles têm até indicação de gonadectomia, que eu não vou discutir do ponto de vista clínico, mas aqui só para mostrar que na amenorreia, do exame laboratorial que mais importa para a gente, na amenorreia primária, é a própria dosagem do FSH e um cariótipo, tá certo? E talvez uma dosagem de estradiol para confirmar que esse FSH dela está muito elevado no caso de falência gonadal. Quando nós estamos frente a um caso de amenorreia secundária, que é muito mais frequente do que a amenorreia primária, eu começo aqui falando, você pega um paciente que tem o FSH está normal ou diminuído e prolactina elevada. Então, uma paciente que tem um quadro de amenorreia secundária, com hiperprolactinemia, obviamente você vai pensar no adenoma produtor de prolactina,
por drogas que podem induzir hiperprolactinemia, hipotireoidismo, que é a causa de hiperprolactinemia, também um pouquinho sobre insuficiência renal e a chamada hiperprolactinemia idiopática. Se o FSH está normal e a prolactina também está normal, obviamente, essa amenorreia pode ser por um ovário policístico, pode ser uma amenorreia por uma doença crônica, pode ser amenorreia associada com obesidade, com hiperplasia adrenal congênita. E se tem um FSH elevado com prolactina normal, daí você vai pensar em falência de novo, como se fosse no caso da amenorreia primária, pensar em falência gonadal, insuficiência ovariana ou uma menopausa precoce. E se o FSH está diminuído, a prolactina está normal, pensar exatamente em situação central hipofisária, em uma causa que pode ser disfunção hipotalâmica ou até um Sheehan, né? Vai depender muito da história e do exame físico dessa paciente. Quando a gente fala sobre a prolactina, para poder entender por que droga, hipotireoidismo, vocês estão vendo que as causas de hiperprolactinemia são únicas. O paciente que chega com hiperprolactinemia tem que pensar em, primeiro, um prolactinoma, lógico, depende do nível dessa prolactina também. Uma prolactina pouco comentada provavelmente não é um prolactinoma. Ora, por que no hipotireoidismo você vai ter? No hipotireoidismo, se aumenta, por feedback, se aumenta o TRH, que é o próprio fator hipotalâmico liberador de prolactina. Além disso, tem uma quantidade de drogas de ação central que modulam a dopamina no sistema nervoso central, que vão acabar elevando a prolactina. Então, tem prolactinoma, hipotireoidismo, drogas, e você tem, e obviamente, quando a prolactina aumenta, você tem uma diminuição do fator hipotalâmico liberador com atrofina, levando uma anovulação e uma amenorreia. Então, mais ou menos esse é o raciocínio. A quantidade de drogas que a gente conhece hoje que causam hiperprolactinemia é muito elevada, e drogas comuns que muitos desses pacientes acabam tomando e chegam muitas vezes no consultório do médico com um quadro de amenorreia de hiperprolactinemia, tomando risperidona, tomando antidepressivo tricíclico, tetracíclico, imidormona aminoxidase, opioide, uso de cocaína, antihipertensivos como verapamil, metildopa, reserpina, até placebo, né, o domperidona, são drogas que muitas vezes estão associadas com hiperprolactinemia. Então, isso vai ser identificado, obviamente, na história que o médico vai ter da sua paciente, que ela conta que está tomando algum tipo de medicação, e todas essas daí estão associadas com hiperprolactinemia. Um aspecto interessante que a gente tem que falar um pouquinho é sobre o que é macroprolactina. A macroprolactinemia, quer dizer, é uma hiperprolactinemia mantida, onde a forma circulante da prolactina ela tem um alto peso molecular. Isso é comum, acontece mais ou menos em 1/4 dos casos de hiperprolactinemia. Quer dizer, todas as pacientes que têm hiperprolactinemia, pelo menos 1/4 delas é por macroprolactina, que é uma prolactina, é um polímero de prolactina ligada com o anticorpo antiprolactina, mas esse polímero de prolactina é dosado como prolactina, então fica um valor elevado, mas ela não tem atividade clínica. Esses pacientes não têm galatorreia, não têm amenorreia, mas tem uma prolactina muito elevada. Então, com isso, quando alguns laboratórios já até fazem a dosagem de macroprolactina. Nós temos aqui no laboratório francês que já a recomendação de para pacientes com hiperprolactinemia já avaliar se ela não é portadora de prolactina, macroprolactina, e isso se faz através de um rastreamento com uma precipitação com polietileno-glicol. Quando você passa por uma cromatografia por PEG, você vai precipitar a macroprolactina, daí você pode dosar a prolactina sérica do supranadante e você vai perceber que aquela hiperprolactinemia não tem repercussão clínica, é apenas por causa dessa história, dessa ligação com imunoglobulina, né, com anticorpo antiprolactina. Prolactinoma, se você identificou que a paciente tem uma amenorreia, galatorreia, que tem uma prolactina muito elevada, esse muito é muito mesmo, né? Geralmente o prolactinoma tem prolactina muito mais elevada do que 200, 300, 500, 1000 nanogramas. Daí, obviamente, você tem que fazer um teste de imagem, tipo uma ressonância, para localizar a presença desse prolactinoma na região hipofisária. Eu deixei aqui também um artigo que eu achei muito interessante, publicado na revista de clínica de nefrologia americana, sobre a hiperprolactinemia dos pacientes com doença renal crônica, que é um dado que a gente sabe que é comum, mas a gente não tem muita pesquisa sobre isso aqui. Opa, deixa eu botar. E eles falam que tem uma incidência muito elevada. Nesse trabalho, você fala que 30% pode dos pacientes com hiperprolactinemia, até 60% em algumas estatísticas,
pacientes com insuficiência renal crônica têm hiperprolactinemia e muitas vezes vem lá o próprio nefrologista que está acompanhando o paciente, encontra uma hiperprolactinemia e encaminha você, e essa hiperprolactinemia não tem repercussão tumoral, não é um prolactinoma nada, simplesmente por insuficiência renal crônica do paciente. Queria discutir agora um pouquinho com vocês um outro aspecto que é comum na investigação, que é a insuficiência ou a falência ovariana prematura, que é uma causa de angústia para muitas pacientes, né, que estão tentando engravidar, que estão anos tentando, e tem uma incidência muitas vezes de abortamento ou até de esterilidade e infertilidade. A insuficiência ovariana precoce ou prematura, ela é caracterizada pelo encontro de níveis elevados de FSH e irregularidade ou ausência de ciclo menstrual antes dos 40 anos de idade. Isso acontece mais ou menos em torno de 1% das mulheres antes dos 40 anos e 0,1% antes dos 30. Ou seja, nessa faixa de idade, de 30 a 40 anos de idade, você tem uma incidência frequente de mulheres que têm insuficiência ovariana precoce, que têm uma dificuldade de gestação e que muitas vezes acabam procurando investigar a causa dessa esterilidade. Isso pode ser insuficiência ovariana prematura. Existem várias causas para isso. As causas mais comuns são ou a genesia ou digenesia gonadal, que pode ser com caráter normal. Inclusive, tem a digenesia gonadal pura, que é XX, ou a digenesia gonadal pura XY. Ou pode ter uma digenesia já com gonadal normal, com Turner, por exemplo, variante X, ou mosaico. Essa digenesia gonadal 46XX também vai ter falha no desenvolvimento do ovário, e isso é uma causa, é meio desconhecida ainda a causa genética disso, mas a gente sabe que isso é uma causa de falência ovariana, ou seja, você tem uma doença genética que está afetando o desenvolvimento do parênquima ovariano, e com isso você vai ter, obviamente, um déficit de secreção hormonal, e esses pacientes muitas vezes têm também falência não menstrua e muitas vezes têm ciclos anovulatórios. Tem doenças enzimáticas da adrenal, que podem também ser causas de insuficiência ovariana, tem, obviamente, dependendo do quadro clínico, se for hipertensa, se tiver hirsutismo associado, investigar uma hiperplasia adrenal congênita junto. Outras causas secundárias, né? Aí tem uma quantidade enorme de situações que você vai lesar o ovário. Irradiação, quimioterapia, cirurgia, torção ovariana, e uma causa frequente, é algo que está aparecendo mais frequente ultimamente, que é causas autoimunes. Então, a gente pega pacientes com tireoide de Hashimoto, com doença de Addison, com vitiligo, com cirrose biliar primária, uma série de doenças autoimunes de órgãos específicos que podem estar associadas também com falência ovariana precoce, que seria uma menopausa precoce, etc., por destruição ovariana. Estima-se que 20% a 30% das pacientes com insuficiência ovariana precoce têm outras doenças autoimunes associadas, e as mais comuns são a tiroidiana e também, muito frequente, a doença de Addison. Outra associação comum de insuficiência ovariana são com doenças reumatológicas, então, artrite reumatoide juvenil, com lúpus, outras colagenoses, glomerulonefrite, hepatite crônica ativa, até miastenia. Quer dizer, tem algumas doenças sistêmicas que também estão associadas com essa falência ovariana, e que isso, autoimune, né? Isso é uma causa, então, de falência ovariana precoce. Falando um pouquinho agora do ovário policístico, a característica básica do ovário policístico é uma diagnóstica ecográfica. Então, nós estamos vendo uma ecografia típica do ovário policístico, que na própria definição, quer dizer, existe uma confusão com relação ao diagnóstico de ovário policístico hoje. Os critérios hoje, baseados no Consenso de Roterdã, uma reunião conjunta com a Sociedade Europeia e a Sociedade Americana de Reprodução, eles identificam, isso é o que está valendo nas sociedades de ginecologia, que tem que ter pelo menos 2 desses 3 critérios. Tem que ter uma disfunção ovulatória, tem que ter evidência de hiperandrogenismo clínico, sinais e sintomas, ou laboratorial, pode ter aumento de andrógenos cérebros, e ter essa aparência policística no ultrassom, que tenha mais de 12 folículos ou volume ovariano aumentado. Vocês estão vendo que são 2 e 3, então em nem todos os casos você vai ter um achado ecográfico do ovário policístico. Embora o ovário policístico típico é esse, tem mais de 12 folículos, cistos ovarianos com um volume ovariano aumentado. Agora, se você tem só um ciclo anovulatório com sinais de hiperandrogenismo, você também não pode afastar que isso seja ovário policístico. Por outro lado, a gente tem que, para fazer o diagnóstico do ovário policístico, você tem que reconhecidamente, né, excluir outras causas de hiperandrogenismo. Tumores virilizantes, o uso de andrógeno, quer dizer, então tem outras situações clínicas, a gente tem que pensar nisso.
Obviamente, uma situação que tem um quadro clínico variável e tem uma etiologia também variável, a investigação também fica complicada. Então, vai depender um pouco de cada caso. Mas, geralmente, você faz uma dosagem de testosterona total e livre, a própria dosagem de prolactina, que pode induzir um ciclo ambulatório, a dosagem de 17-hidroxiprogesterona antes e depois de 5-ACTH, para você excluir uma hiperplasia adrenal, a dosagem de LH-FSH e alguns outros andrógenos, como androstenediona e DOEP, que podem também estar aumentando nessa situação. O que a gente não pode esquecer também, que o nível de andrógeno circulante, o circulante ele é um produto, na verdade, é uma relação entre aquilo que é produzido de testosterona e aquilo que é metabolizado. Você tem um clírice metabólico. Muitas vezes esse clírice metabólico também está aumentado. Então, a taxa de produção de testosterona está elevada, mas o clírice metabólico também está, o que faz com que a dosagem circulante de testosterona não seja tão elevada. Tem um trabalho clássico que foi feito com a coleta de fluente das duas veias adrenais e as duas veias ovarianas ao mesmo tempo, de 45 mulheres com hirsutismo, que tinham clínica de hiperandrogenismo, e nessa situação, eles viram, das 45, 44 tinham aumento de andrógeno vindo do ovário. Só que isso na veia ovariana. Na veia periférica, isso não estava aumentado. Por quê? Porque, obviamente, tem um clírice metabólico que acaba diminuindo o nível de hormônio androgênio. Então, quando a gente for investigar essa parte hormonal, a gente tem que pensar entre as várias possibilidades e tentar escolher qual é a dosagem que mais adequada com o que a gente está procurando. Por outro lado, esse aqui é o Human's Health, que fala quais são os exames que foram mais solicitados em ovário policístico nos Estados Unidos. O FSH, que muitas vezes ele é normal ou baixo, não esclarece muito. O LH, mas geralmente é elevado. Essa relação LH-FSH, que geralmente ele é 1:1 antes da menopausa, valores altos, como 2:1, são característicos, mas nem sempre a gente encontra isso. A prolactina pode estar normal ou baixa, a testosterona total, como eu falei, pode estar livre, a total livre pode estar elevada, mas também pode estar dentro do normal. O sulfato de DOEP, que é que você usa normalmente para excluir tumores adrenais virilizantes, com frequência ele está pouco elevado. Estradiol, geralmente é normal ou elevado, essas pacientes têm um ciclo, um estro contínuo, né? Tem uma produção de estrógeno contínua que faz com que o estradiol muitas vezes fique elevado. SHBG daí vai estar diminuída, androstenediona também pode aumentar, o HCG, que, obviamente, se você tem uma paciente com amenorreia, a gente tem sempre que pensar numa possível gestação, então acho que vale a pena também fazer um HCG para ver se ela não está grávida. Existem alguns distúrbios lipídicos associados com ovário policístico, com obesidade, que são dislipidemia, que daí vale a pena fazer um perfil lipídico, e, obviamente, uma curva glicêmica ou uma glicemia de jejum, porque essas pacientes têm resistência à insulina, por isso que essa insulina com frequência está elevada, isso está associado com dislipidemia e com diabetes. Um TSH também para pesquisar se essa paciente não tem hipotireoidismo, e se alguém está pensando em cima de Cushing, que essas pacientes são obesas, hirsutas, amenorreia, e alguém suspeita que isso pode ter um Cushing, você tem que fazer um teste de supressão com dexametasona ou com dosal cortisol livre, para excluir que tenha Cushing. A dosagem de 17-hidroxiprogesterona para excluir uma hiperplasia adrenal, e, às vezes, pelo menos pensar em algumas situações com macromegalia, que também pode aumentar, ter hirsutismo, pode estar associado com a amenorreia, para excluir macromegalia inicial, ainda que não teve grandes mudanças na estrutura facial da paciente. Falar um pouquinho sobre puberdade precoce, é outra causa comum de avaliação laboratorial hoje, investigação de puberdade precoce. Obviamente, quando a gente vai falar de puberdade precoce, a gente tem que tentar entender que o eixo hipotálamo hipófise gônada é muito complexo e nós podemos ter patologia em toda essa área que pode estar associada com pulverização mais cedo nas meninas. O que a gente sabe é que existe no estado pré-puberal, no início da puberdade e depois no adulta, uma mudança das secreções hormonais. O fator hipotalâmico liberador de gonadotrofina, que ele é estável na fase pré-puberal, começa a fazer uns picos, né, no início da puberdade, esses picos se mantêm no nível adulto, mais intensos, maior número de ciclos, que obviamente vão reproduzir, vão induzir também que o LH passe a ciclar, né, ter pulsos
periódicos de LH que vão aumentando durante a vida adulta, enquanto essa paciente está tendo um ciclo menstrual normal. Então, se a gente tiver algumas situações que vão antecipar esses hormônios, é que a gente chama de puberdade precoce. Então, a puberdade precoce é causada por um aumento antecipado desses hormônios sexuais, ou porque a criança se expôs a algum hormônio, algum medicamento, ou porque suas glândulas, tanto a hipófise, o ovário, nas meninas e o testículo nos meninos, passaram a produzir, por algum motivo, hormônios sexuais de forma precoce. Então, esse começo da puberdade está muito relacionado com fatores genéticos, fatores psicológicos, fatores ambientais, condições socioeconômicas, estado de saúde, estado de nutrição da criança. Então, a gente sabe que meninas obesas podem ter uma superfície corporal maior, isso é interpretado como um sinal por isso da puberdade. Então, nós temos que pensar também nessa situação de começo de puberdade como sendo frequente, e nós estamos tendo uma tendência a investigar mais nesses casos. Quando nós estamos falando de puberdade, tem que ter uma grande diferenciação se essa puberdade é uma puberdade central, ou seja, de causa hipofisária, né, o hipotalâmico, você tem dependente do fator hipotalâmico liberador de gonadotrofina, ou uma puberdade independente disso, mas que depende dos hormônios sexuais. Por exemplo, uma menina que está tomando estrógeno, ela vai ter pulverização com gonadotrofina diminuída, né? Puberdade precoce depende essa puberdade precoce, dependendo do GNRH, é muito mais frequente em menina do que menino, 5 a 10 vezes mais frequente em meninas. E nesse caso, você depende do GNRH, então o eixo hipotálamo pode ser totalmente ativado. Agora, tem a puberdade precoce independente do GNRH, que é muito menos comum. As características sexuais secundárias são resultados do nível de andrógeno do estrógeno, sem ativação do eixo hipotálamo hipofisário. Quais são as causas disso? Existem inúmeras causas de puberdade precoce central, né? Você tem a idiopática, a gente não chegou a fazer uma etiologia correta, mas você tem que pensar sempre, embora exista algumas mutações ativadoras de alguns genes, inativadoras de outros, anormalidades cromossômicas, mas as causas mais comuns não é isso, né? As causas mais comuns você tem que pensar, excluir que ela tenha tumores no sistema nervoso central, né? Tipo astrocitoma, craniofaringioma, glioma, ependimoma, neurofibroma, digeminoma. Tem várias situações que têm que ser excluídas pelo médico. Uma menina com puberdade precoce central tem que se excluir que ela tenha alguma lesão central causadora de aumento dos andrógenos. Agora, se você tem uma puberdade em causa periférica, se a gonadotrofina está diminuída, nós temos que pensar em uso de esteroides sexuais, cisto ovariano, tumor ovariano, ou de adrenal ou de testículo, hiperplasia adrenal congênita, macune albright, hipotiroidismo primário. Pela mesma razão, na aumenta a prolactina, você pode também aumentar a gonadotrofina, testoxicose, né, excesso de aromatase, e a própria, algumas hipoplasia adrenal, tumores secretores de HCG, isso tudo são situações que têm que ser identificadas e investigar essas situações. Essa investigação, obviamente, vai depender um pouco do que você está pensando, no caso. Né? Dosagem de LH-FSH é tradicional, né? Se você tem um LH menor que 0,3 unidade por ml, é normal, né? Mas se você tem um maior que 0,6, já é um critério de pensar em ativação central. Mas se você tem lá um menos que 0,3, mas tem características de aumento de estrógeno ou de testo, tem que pensar numa pseudopuberdade periférica. Aí você pode fazer um teste de estímulo com o GNRH. O teste do GNRH está complicado porque está muito difícil se encontrar o LHRH, né, para fazer o teste. Então, está se utilizando o leuprolide, né, que é um agonista usado como tratamento. E o preconizado é que você colhe o LH-FSH da criança em jejum, injeta intramuscular o leuprolide, que é o que usa como tratamento, que é um agonista que vai levar a uma diminuição da gonadotropina, mas em 2 horas ele faz um estímulo, na primeira vez que a criança está usando, esse estímulo pode, obviamente, mostrar um aumento de LH, você está dando o LH-RH, e isso faz o diagnóstico de puberdade central. Obviamente faz um raio-x de punho e mão para ver a idade óssea, uma ecografia pélvica para avaliar se não tem um tumor de ovário, nada disso. E eu pus aqui um caso de uma criança que foi investigada no laboratório, uma menina de 6 anos, com um telarca. A história dela era telarca 6 meses, pelo pubiano 4 meses, a mãe falava que estava tendo uma dor
de odor na transpiração, o rosto estava com pele um pouquinho mais oleosa, e ela fez uma dosagem, um teste com leuprolide. Vocês veem que tem um aumento no tempo 120, quer dizer, 2 horas depois desse exercício intramuscular, como aumentou, assim, tanto o LH, mas a FSH também aumentou muito, de 2,7 foi para 33 em 2 horas. Isso configurando, então, o diagnóstico de uma puberdade central. Né? Se ela tivesse um tumor produtor de estrógeno, tivesse uma causa periférica para dar aquela pulverização feminina, ela não teria resposta do LH e do FSH ao leuprolide ou ao LH. Falando um pouquinho agora sobre o ciclo menstrual, né? Normal, a gente muitas vezes vê a investigação do laboratório do ciclo menstrual, isso é muito complicado, porque você detectar o pico ovulatório do LH em dosagens hormonais, a gente sabe que a segunda fase do ciclo menstrual dura 14 dias, mas não é 14 dias depois da última menstruação, é 14 dias antes da próxima menstruação. E se a mulher tem um ciclo meio irregular, é muito difícil se determinar exatamente por isso qual é o dia da ovulação. É por isso que o método de tabelinha como anticonceptivo não funciona direito, porque você não sabe precisar esses 14 dias de segunda fase. Mas a gente tem outros marcadores de ciclos ovulatórios que a própria dosagem de progesterona desde seja feita no meio da segunda fase. Então, aqui só para mostrar, explicando um pouquinho melhor, né, o tamanho do ciclo ovariano, o que acontece com o LH, com o FSH, a temperatura corporal, né, e a própria dosagem de progesterona que vocês estão vendo que aumenta como característica de produção pela fase lútea, né, o corpo lúteo está produzindo essa progesterona, e que se ela não engravidou, o corpo lúteo tem uma meia-vida limitada e vai começar a cair a progesterona de novo, e cai o estrógeno junto e ela vai menstruar. Então, para você fazer a avaliação de ciclo ovulatório, tem que ser feita uma dosagem de progesterona no meio da segunda fase. Então, muitas vezes, se você não tem certeza quando vai ser a próxima menstruação, é recomendado você colher 2 ou 3 amostras no intervalo cada 2, 3 dias e nem pedir para dosar, mas deixar estocada no sangue. Depois que ela menstruou, ela vê que dia que ela menstruou e você escolhe a dosagem, né, mais adequada para ser do meio do ciclo, para a gente ver se essa progesterona estava aumentada para você fazer um diagnóstico de ciclo ovulatório. Então, a gente vai analisar as fases do ciclo, né, folicular, lúteo. Então, a característica básica dessas fases é que o aumento da progesterona é uma característica da fase lútea. Então, a gente vê, às vezes, solicitação de dosagem de progesterona em mulher menstruada, na mulher no segundo dia do ciclo menstrual, tomando anticonceptivo. Quer dizer, isso não tem muito sentido. Se você pretende avaliar essa mulher para estar ovulando ou não, é uma dosagem no meio da segunda fase, que é o recomendado. Outro aspecto interessante disso aqui, já quando a gente está falando muitas vezes em avaliação de clínica de esterilidade, é a deficiência de fase lútea, ou a chamada short luteal phase. Ela foi descrita em 1949. É um defeito de produção e de secreção de progesterona, levando ou a infertilidade ou ao aborto espontâneo. Tem aqui, eu até citei o primeiro trabalho que foi publicado sobre esse aspecto, desse Jones, que publicou no JAMA, em 1949, falando sobre esses aspectos de infertilidade. Agora, tem outras situações, né? Aí começaram a aparecer umas definições melhores, mostrando que ela tem que ter, para você definir como fase luteínica curta, tem que durar menos do que 12 dias, a segunda fase, entre a ovulação e a menstruação. Ela pode também ter uma fase luteínica de duração normal, mas a produção de progesterona é baixa. E a resposta inadequada do estrógeno à progesterona. Tem um slide aqui para mostrar. Isso aqui é um típico. Você vê que a duração da segunda fase foi de 14 dias, à esquerda de uma mulher normal e à direita com insuficiência de produção de progesterona. Para fazer uma avaliação dessa, que é muito interessante, mas implica em dosagens frequentes de progesterona, que inviabiliza muito para poder você fazer essa curva da integral de produção de progesterona. Mas com 2 ou 3 dosagens no meio da segunda fase, você consegue ter uma ideia se ela se ela ovula, se ela produz progesterona, mas se a quantidade de progesterona produzida é insuficiente quando compara com mulheres normais. Fala um pouquinho sobre a avaliação de hirsutismo e de androgenismo. Temos aqui casos de acne, hirsutismo, de alopecia androgênica. Obviamente, a paciente vem com essas queixas do consultório, mas ela tem que se pesquisar outros sinais de virilização.
se ela tem hipertrofia do clitóris, se ela tem aumento de massa muscular, se tem modificação do tom da voz, quer dizer, sinais de aumento de andrógeno, não só do ponto de vista dermatológico, aqui, mas do ponto de vista clínico, com aumento de massa muscular, mudança do tom da voz, etc. E a gente usa como um critério, todos os endocrinologistas conhecem, o índice de Ferriman-Cowan, né, representado aqui, que você tem 9 regiões do corpo, em que você vai pontuar um score de 0 a 4 e ver se tem aumento do hirsutismo, e a pontuação normal é até 6, ou seja, 6, 7, 8, 9, 10 de índice de Ferriman é um sinal importante de virilização. Isso é interessante para você ter, não é simplesmente eu acho que tem um quadro de hirsutismo, mas eu falo que tem um Ferriman de 15, tem um Ferriman de 20, isso pode ser utilizado, inclusive, como critério prognóstico ou de acompanhamento de tratamento. Quando nós estamos frente a uma paciente com um hiperandrogenismo, tem várias causas que podem acontecer com isso. Obviamente que a gente sempre pensa em ovário policístico, mas existe o hiperandrogenismo idiopático. Tem o hirsutismo idiopático, ela não tem nem aumento de andrógeno, ela tem hirsutismo e a dosagem androgênica está normal. Você tem, mas o mais importante é você excluir que ele tenha uma causa grave, um tumor virilizante, um tumor suprarrenal, por isso que é muito importante, além da pele oleosa, da acne, ver se ela não tem aumento de massa muscular, se não tem aumento de clitóris, um sinal importante de virilização para você pensar num tumor. Fala um pouquinho sobre o uso de testosterona em mulheres, né? Primeiro, que parece que está um pouco na moda, como é que a gente se posiciona com relação a isso? Né? Uma causa comum que as mulheres acabam procurando ajuda é para tomar testosterona, porque aumenta a força muscular, tem um desempenho melhor na atividade esportiva. Mas, por outro lado, isso traz algumas complicações, né, que nós vamos discutir um pouquinho. Uma outra indicação comum do uso de testosterona para mulheres hoje é a diminuição de libido, né? Então, um quadro de diminuição de libido, de interesse sexual, e esse transtorno de interesse sexual feminino, olha, tem classificação internacional para isso, está no DSM-5, que refere pelo menos 3 desses 6 critérios aqui. Tem atividade sexual reduzida ou ausente, ausência ou redução de fantasias sexuais, ausência de iniciativa na atividade sexual, ou falta de receptividade à iniciativa do parceiro, ausência ou redução da excitação durante a atividade sexual, na grande maioria das vezes, tem que ter redução da excitação em estímulos eróticos, escritos, verbais, visuais, e até sensações genitais, né? Precisa ter 3, pelo menos, por um período, né, desses 6 critérios, pelo menos 3 devem estar presentes, por pelo menos 6 meses, e deve causar angústia no paciente, para você pensar tem transtorno de interesse sexual. Mas o que vale, o que eu queria dizer aqui, que o diagnóstico dessa síndrome não é um diagnóstico por dosagem hormonal. Ele é um diagnóstico baseado em clínico. Você vê que a classificação de transtorno de interesse sexual feminino, ela está baseada em aspectos relacionados com a vida sexual dela, não com o nível de testosterona. E isso não é a minha opinião, isso é um consenso, um posicionamento de várias sociedades internacionais que se posicionaram junto, definindo que esse critério é um critério clínico de conversa do médico com a sua paciente e não de avaliação hormonal. E a quantidade de mulheres que vão ao ginecologista, que se queixam de diminuição de interesse sexual, já são solicitadas de testosterona e mesmo com o nível normal de testosterona para a mulher, estão sendo tratadas com testosterona. A recomendação com relação à disfunção sexual, a terapia com teste em dose e manter concentração hormonal pré-menopausa, parece ter um efeito benéfico, aumentando em relação ao paciente um evento sexual por mês. Isso é fazer o tratamento, mantendo o teste dentro do valor normal. Agora, essa recomendação não pode ser generalizada para o uso de injetáveis, de PEDs, de formulação que mantém os níveis de testosterona em concentração suprafisiológica. Às vezes a gente vê paciente tomando testo, níveis de testo muito elevados, né, nível masculino de testosterona. Então, fica um pouco incerta os métodos de detecção, né, que muitas vezes eles não têm sensibilidade, especificidade para fazer esse diagnóstico. A fisiologia dos andrógenos é complexa, porque eles vão também se convertendo perifericamente, né, tem um metabolismo também craniano. Não existe, o mais importante nessa
meta-análise aqui, é que não existe um valor de detecção limite que possa ser utilizado dosando os andrógenos periféricos para diferenciar mulheres que têm ou que não têm disfunção sexual. Então, mais uma vez, não é o nível de testosterona que vai fazer o diagnóstico, e sim aquela classificação referendada para aquele consenso de entidades internacionais que estudam esse aspecto. Por outro lado, também não existe evidência que suporte o uso de testosterona para aumentar a performance cognitiva, impedir seu declínio, e os dados disponíveis, né, não mostram nenhum efeito de terapia de testosterona no bem-estar geral. E muito menos ainda como antidepressivo. Então, a gente vê que está sendo utilizado muito frequentemente testosterona com indicações que não, na verdade, são realmente necessárias o tipo de teste, e são dosagens de testosterona para tentar fazer diagnóstico de doenças que não dá para se fazer, porque o critério não é pelo nível circulante da testosterona. Aqui nós estamos mostrando, né, que nem para você pode ter, por exemplo, para terapia com cálcio, vitamina D, como comparando, né, o uso de testosterona nesses casos, você vê que o estrógeno, com ou sem progesterona, ele foi efetivo em prevenir, diminuir fratura de coluna, clínica, fraturas, mas os benefícios e risco-benefício falhou muito em mostrar se tinha alguma grande vantagem. Então, a gente vê que esse uso ainda de testosterona nessa situação e dosar de testosterona sendo a indicação de tomar testo, está muito ainda incerta, na minha opinião, na nossa opinião, aqui do modo geral. Eu termino aqui minha apresentação e espero contribuir um pouquinho com vocês se tiver alguma discussão, alguma pergunta. É que obviamente, se nós estamos falando de avaliações hormonais, as avaliações hormonais dependem da fisiopatologia da doença que você está estudando, que você está querendo documentar. São as causas de todas essas situações que eu mostrei, né? De anovulação, de ovário policístico, de hiperandrogenismo, de falência ovariana precoce. As causas são muitas e, obviamente, que a documentação vai depender de como você está com relação a entendendo a fisiopatologia daquela doença que está ali na tua frente. Pois uma menina com puberdade precoce fica até um pouco mais fácil de identificar, porque a gente começa classificando entre se é central, se é periférica, a dosagem de FSH e LH basal ou pós-estímulo ajuda, né? O ovário policístico, embora não tenha um padrão, a gente já documenta, mas essas outras situações, basicamente aqui com relação à investigação de hiperandrogenismo e, por outro lado, esse uso de testosterona clínico e a dosagem de teste para referendar isso fica um pouco complicado. Eu espero ter despertado o interesse de vocês nesse assunto, e se alguém quiser fazer algum tipo de comentário ou pergunta e eu tiver a altura de responder, vai ser um prazer. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Pode finalizar a apresentação? A aula do Dr. Marcos. O Dr. Marcos teve uma competição bem dura aí com o Jogo do Brasil. E mais uma vez, né, ele nos brinda. Mas pode fechar o microfone. Fechou. A gente está experimentando um pouquinho de interferência aqui, eu peço desculpas. Fecha o microfone. Pode abrir a câmera. Desculpa, gente. E a gente já está recebendo algumas perguntas aqui. Eu vou ler a primeira pergunta, que é da doutora Letícia. Ela agradece bastante a sua aula. Obrigado pela participação, Letícia. E a pergunta dela é: gostaria de perguntar para o Dr. Marcos o mecanismo que uma hiperprolactinemia idiopática em uma mulher pós-menopausa pode interferir no metabolismo do cálcio. Qual a sua experiência na prática clínica de manejo na osteoporose nesses casos? Obrigado, Letícia. A hiperprolactinemia leva a um hipogonadismo, né?
seguramente você vai ter diminuição de gonadotrofina e amenorreia. Agora, se ela já está na menopausa, se ela já tem essa intercorrência, eu não sei se teria um outro fator da hiperproteinemia diretamente. Quando você faz cultura de célula de granulosa, por exemplo, de ovário, e incuba a prolactina no meio de cultura, você tem diminuição de progesterona e de estrógeno diretamente pela célula ovariana. Então, se ela já está na menopausa, o LH-PSH dela está elevado, o nível de estrógeno está baixo, acho que vai ser pouco provável que ela vai ter uma repercussão da diminuição do estrógeno para poder explicar essa osteoporose. Não sei se eu consegui te explicar, mas imagino assim. Só. Desativa e ativa. Tá. Pronto. A gente tem mais uma pergunta aqui, doutor Adriano. Obrigado, Adriano, pela participação. Ele fala muito boa aula, como sempre, e pergunta quais as indicações da dosagem de SHBG nas patologias femininas. Então, Adriano, obrigado pelo prestígio. A SHBG ela está muito relacionada com um marcador do nível próprio de andrógeno circulante, né? Então, se você tem uso, por exemplo, de andrógeno, de testosterona, você tem uma diminuição do SHBG, né? Então, mas o SHBG sozinho, dosado, eu acho que não tem muito sentido. Eu acho que tem muito sentido quando você quer calcular a testosterona livre, partindo só da testosterona total, você precisa ter a SHBG. Então, a dosagem da SHBG sozinho, acho que não ajuda muita coisa, mas em conjunto com a testo total livre, ajuda. Não sei se era isso que você estava querendo saber. Desligar. Bom. Obrigado, Adriano, também mais uma vez aí pela participação. Queria agradecer, na verdade, todos que aí pacientemente assistiram a aula. Tem mais uma pergunta aqui ainda a respeito de prolactina, doutor Marcos, sobre a necessidade de repouso para a dosagem de prolactina, né? A gente sabe que existe um índice muito baixo de prolactinas alteradas que corrigem após o repouso, mas a gente inverteu a ordem, né? Em vez de fazer repouso para todas, a gente repete. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito do repouso. Olha, sabe, depende muito do que significa o estresse para a paciente, né? Às vezes a paciente fica de repouso até lá meia hora, mas se você errar a veia dela 3 vezes na punção, isso já dá um estresse, isso pode, obviamente, interferir. A gente sabe que nível de catecolamina, de dopamina, todos esses neurotransmissores envolvidos em estresse podem afetar muito a secreção de prolactina. Por isso que o indicado que se fala se o paciente vai ser avaliado por prolactina, que ela tem que chegar um pouquinho mais cedo, ficar de repouso, colher sem errar, de preferência, a veia, mas ou simplesmente se a gente percebe que a prolactina veio muito elevada, até repetir o exame numa situação mais confortável para o paciente, se for o caso. Então, o estresse de ficar de repouso, muitas vezes, acho que não resolve muito, sabe? Porque pode estar... O paciente está atravessando a rua para entrar no laboratório, um ônibus dá uma brecada em cima, isso aí já vai ficar estressada por horas. Eu estou recebendo mais algumas perguntas aqui. Eu recebi uma outra falando a respeito do paciente que geralmente tem suspeita de puberdade precoce, ele está em uma investigação de baixa estatura também, frequentemente, né? E aí, como proceder com a investigação da baixa estatura no paciente utilizando bloqueador hormonal? Essa é uma outra pergunta muito boa, muito difícil de responder. A gente sabe que você precisa ter um priming com andrógeno ou com estrógeno para você ter uma avaliação melhor da liberação de GH pelos estímulos hipofisários. Então, é comum, às vezes, se a criança está muito
muito atrasado na puberdade, até fazer um prime com teste ou com estrógeno para poder potencializar esse efeito. A sequência está tomando já como tratamento um análogo de LHRH, no sentido de bloquear a puberdade, realmente fica difícil você investigar, porque você não vai interromper o tratamento com tratamento mensal ou cada trimestral para você deixar subir um pouco o nível de estrógeno. Acho que nem está indicado esse desbloqueio. Mas a gente tem visto que uma criança que está fazendo tratamento de puberdade precoce já tem um tamanho, uma superfície corporal, já tem um peso que ela vai responder bem aos testes de estímulo, tanto com clonidina como com insulina. Particularmente o teste com ITT com insulina tem uma resposta boa mesmo tomando a nossa experiência de outros casos, tomando o análogo de LHRH, tipo o próprio Leuprolide, não na primeira dose, mas já vem tomando cronicamente, e você fazer um teste com ITT, acho que não sofre nenhuma interferência. E aqui a gente tem tempo ainda para mais uma última pergunta, e acabam comentando aqui para mim, né, a respeito da utilização indiscriminada de testosterona, que a maioria das vezes até o próprio paciente não refere, está utilizando por não entender que é uma medicação e por aí afora. E como fazer a avaliação do ciclo menstrual da mulher em utilização desse tipo de beleza, creme de testosterona e essas terapias paralelas aí. Gabriel. E é muito interessante que existe uma negação, né? Muitas vezes a paciente não conta que está tomando testosterona. Homem tomando testosterona não conta que está tomando. Né? Você vai fazer uma dosagem, vem lá, testosterona total de 5.000 e tanto, né? Testosterona livre de 3.000. Você liga para o paciente, né? Está tomando medicamento? Não. Quer dizer, às vezes até não está tomando, mas está passando uma pomadinha, né, que não refere. Então, é óbvio, se você tem um nível de testosterona elevado em mulher, isso eleva um ciclo anovulatório. Como é que nós vamos interpretar uma dosagem, um ciclo menstrual feminino, numa paciente que está em uso de andrógeno e que não conta que está tomando? Então, aí, por isso que eu acho que a conversa entre o médico e o paciente, ter um exame físico, uma anamnese bem feita, muitas vezes ajuda muito nessa história. Então, ajuda no sentido, inclusive, de não pedir o exame, né? Agora não dá para fazer a dosagem. Se a senhora está ovulando, porque a sua testosterona está em 400 nanogramas e, obviamente, que isso não vai fazer diagnóstico. Mas é uma situação que, muitas vezes, o paciente acaba não contando, ou por vergonha, ou porque está tomando por indicação que não é nem médica, o personal trainer, outra pessoa qualquer que indicou a testosterona para ela, e isso acaba levando a essas confusões diagnósticas depois. É difícil. Queria agradecer, então, a presença de todos, queria agradecer mais uma vez ao Dr. Marcos pela sua brilhante palestra. A gente está tentando vencer essa etapa da pandemia e programar, então, encontros presenciais para que a gente faça uma discussão muito mais produtiva com a classe médica. E eu queria deixar aqui, então, meus agradecimentos a todos que participaram. Não deixem de enviar perguntas aí pelo nosso mailing. A Samara vai disponibilizar a aula depois do nosso repositório do site para todos. E é sempre um prazer ter vocês aqui para mais um evento Encontro com o Especialista. O mês que vem teremos mais uma aula, respeitando aí o nosso calendário de uma aula por mês. E agradeço mais uma vez, então, a todos que participaram, e em especial ao Dr. Marcos aí pela excelente aula. Muito obrigado e boa noite. Obrigado a todos pela presença. Boa noite.